Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques dessa edição. Acadêmicos de Direito iniciam projeto Conhecendo o TCE-MS. Primeira Câmara analisa 59 processos. Conselheiros da Segunda Câmara aplicam mais de R$23 mil em multas aos gestores públicos. Está no ar o TCE na TV. Atendendo ao novo modelo de gestão compartilhada na busca pela transparência e com o objetivo de levar informações sobre o papel desempenhado pela Corte de Contas junto à sociedade, o Tribunal de Contas deu início à primeira edição do projeto Conhecendo o TCE-MS. O projeto visa realizar ações para que a comunidade acadêmica conheça o Tribunal de Contas, bem como suas principais atividades desenvolvidas, projetos, ações e sua estrutura organizacional. Participaram da visita à Corte de Contas um grupo de 63 acadêmicos e professores do curso de Direito da Uniderp. Os alunos puderam fazer um tour em todas as dependências do TCE, para conhecer a estrutura física do prédio. Após assistirem à sessão do Pleno, os acadêmicos foram conduzidos ao auditório da Escola Superior de Controle Externo, onde puderam assistir a um vídeo institucional e a uma palestra proferida pelo auditor de controle externo, o professor e doutor Herbert Covre. Tudo sendo explicado de uma maneira mais fácil e didática para que os estudantes de Direito possam assimilar a importância do trabalho do TCE-MS junto aos municípios e à sociedade. Na sessão da primeira Câmara do TCE-MS do dia 24 de maio, os conselheiros analisaram um total de 59 processos e aplicaram multas aos gestores públicos que somaram mais de R$12 mil. A sessão foi presidida pelo conselheiro Gerson Domingos e composta pelos conselheiros José Ricardo Pereira e Ronaldo Chadid. O conselheiro Gerson Domingos analisou 18 processos regulares e 2 irregulares, no procedimento licitatório pregão presencial, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso e a empresa Sidney M.E. de Souza e a empresa Ferronato Companhia Limitada, visando a aquisição de peças e serviços para a manutenção da frota de veículos das secretarias municipais, foi considerado ilegal e irregular pelo conselheiro. No processo 119.025/2012 do processo licitatório pregão presencial número 30/2012, no qual sagraram-se vencedoras microempresas Sidney M. de Souza e Ferronato e Companhia Limitada, realizada pela Prefeitura Municipal de Rio Verde, Mato Grosso, declarar irregular a etapa de licitação realizada na modalidade de pregão presencial do número 30/2012 e aplicar multa de 30 alfermes ao titular acima nominado com virtude da sua prática de infração à prescrição legal regente da matéria. Após comunicar os resultados desse julgamento, os interessados remeteram o processo à terceira inspetoria para analisar as fases subsequentes. Já no processo administrativo firmado também entre a Prefeitura de Rio Verde de Mato Grosso e a empresa Aquino e Flores Limitada, o conselheiro considerou o procedimento ilegal e irregular. No processo 24.589/2012 do contrato pregão presencial do número 13/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso e a empresa Aquino e Flores Limitada, titular William Douglas de Souza Brito, declarar irregular e não aprovada a fase de execução financeira da despesa contratual e aplicar multas de 30 alfermes ao titular acima nominado, responsável à época pela contratação, bem como, em igual quantia, ao atual prefeito, senhor William Douglas de Souza Brito, tendo em vista a sua inércia ao deixar de atender a notificação desse Tribunal de Contas com a recomendação inserida no voto. Já os conselheiros Ronaldo Chadid e José Ricardo analisaram um total de 39 processos. Os conselheiros da Segunda Câmara analisaram um total de 60 processos. Dentre estes, 21 foram considerados irregulares. Foram aplicadas multas aos respectivos gestores públicos que somaram mais de R$23 mil. O conselheiro Irã Coelho das Neves analisou um total de 20 processos, todos julgados irregulares. No contrato administrativo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado
E a empresa HL Locadora de Máquinas e Veículos Limitada, cujo objeto de contrato foi a locação de máquinas e caminhões para coleta de lixo, foi julgado irregular e ilegal o procedimento licitatório do pregão presencial. A presente contratação possui cláusula de doação ao final do contrato dos bens locados, quais sejam máquinas e caminhões equipados com coletor de lixo, firmado o pacto nesses moldes e observado o princípio da supremacia do interesse público, imperioso submeter-se aos mandamentos da Lei Federal 8.987 de 95 e subsidiariamente aos pressupostos da Lei Federal 8666/93. O objeto remete ao entendimento de que o pacto se reveste de características de contrato de concessão, Lei Federal 8.987 de 95, visto tratar-se de serviço de titularidade do Estado, coleta de lixo, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, verbis. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. A regulamentação desse dispositivo ficou a cargo da Lei 8.987 de 95, que no seu artigo 2º, item 3, dispõe: para fins do disposto nesta lei, considera-se concessão do serviço público a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Desta forma, vê-se que o procedimento apropriado a ser adotado pela administração pública para a contratação de empresa especializada na realização de coleta de lixo, serviço público essencial, é a modalidade de concorrência. Portanto, incontestável que o procedimento licitatório praticado, pregão presencial, não é o adequado, visto destinar-se à contratação de bens e serviços comuns. Ademais, em que a irregularidade alcançada já no momento do procedimento licitatório, formalizado o contrato administrativo, considerando a tipicidade do pacto e a vultuosidade do valor contratual, cumpre a administração evidenciar a vantagem da aludida avença, que seria receber os veículos no final do contrato. Contudo, foi celebrado o primeiro termo aditivo suprimindo 4 veículos da locação sem justificativa plausível ou compensação financeira ao erário, substituindo a contratação de um caminhão equipado com coletor de lixo no valor de R$ 504 mil. Neste caso, operou-se a rescisão parcial e prematura do contrato, o que certamente importaria em reversão parcial dos bens ao patrimônio da administração, com vista a desviar-se do inerente prejuízo ao erário, quando do dispêndio de valores durante a vigência contratual, nos termos do artigo 36 da Lei Federal 8.987, verbis. A reversão no advento de termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenha sido realizado com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Ocorre que a referida reversão não foi efetuada, de modo que não foi comprovada nos autos a consecução, mesmo que parcial, dos bens à administração pública, bem como não se justificou o custo-benefício experimentado, nem tampouco a motivação e o interesse público para amparo da contratação e da rescisão parcial formalizada através de termo aditivo, constituindo a infringência ao princípio constitucional da economicidade, razão pela qual concluo que os elementos norteadores dos atos processuais desenvolvidos nos autos conduzem ao raciocínio pela irregularidade e ilegalidade passíveis de rejeição por esta Corte de Contas. Por todo o exposto, acolhendo agora o posicionamento do Ministério Público no mérito, voto pela irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório desenvolvido na modalidade de pregão presencial de número 17/2012 e da formalização do instrumento de contrato número 58/2012, celebrado entre o município de Aparecido do Taboado, por seu prefeito municipal à época, o senhor André Alves Ferreira, como contratante, e, de outro lado, a empresa HL Locação de Maquinários e Veículos Limitada, microempresa, representada pelo senhor Altair de Almeida Tó,
como contratada, por infringência ao artigo 175 da Constituição Federal, a Lei Federal número 8.987/95 e a Lei Federal 8.666/93, nos termos do artigo 59, 3 e 42, 2 e 9 da Lei Complementar 160 de 2012, combinado com o artigo 172, 1, letra B do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa 76 de 2013. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 60 UFERMs, sob a responsabilidade do senhor André Alves Ferreira, por infração à norma legal representada pela não observância das normas legais atinentes à contratação, atraindo a incidência dos artigos 42, 2 e 9, 44, 1, combinado com o artigo 45, 1, ambos da Lei Complementar 160, de 2012, combinado com o artigo 172, 1, letra B, e 6, parágrafo 1º, 1 e 2 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa 76. E pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs sob a responsabilidade do senhor Wagner Gomes Vilela, por infração à norma legal representada pela sonegação de documentos nos termos do artigo 42, 4 da Lei Complementar 160, atraindo também a incidência do artigo 44, 1, combinado com o artigo 45, 1, ambos da Lei Complementar 160, combinado com o artigo 172, 1, letra B, e 6, parágrafo 1º, 1 e 2 do Regimento Interno. Pela concessão do prazo de 60 dias para que os responsáveis nominados nos itens 2 e 3, supra, efetuem o recolhimento da multa em favor do FUNTC, e, no mesmo prazo, faça a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pela ciência ao Poder Legislativo da irregularidade apontada para que tome as providências que julgar conveniente nos termos do artigo 21, parágrafo 1º da Lei Complementar 160 de 2012, pelo retorno dos autos à segunda ICE para que promova o acompanhamento da execução financeira nos termos regimentais, e pela comunicação de julgamento aos interessados na forma do artigo 51 e 2 da Lei Complementar 170, combinado com o artigo 96, 1 e 99 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa 76. Como voto, senhores conselheiros, no presente processo. Já o conselheiro Osmar Jerônimo analisou 10 processos, 9 regulares e 1 irregular, onde vale destacar o processo em que o objeto do assunto é a ata de registro de preços na modalidade pregão presencial, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mundo Novo e a empresa Almeida e Seco Limitada ME, cujo objeto de licitação é a aquisição de materiais diversos para execução de obra de microdrenagem urbana. O conselheiro votou pela irregularidade. Para o processo 76.065 de 2011, o órgão da Prefeitura Municipal de Mundo Novo, tendo como responsável o senhor Antônio Cavalcante, o assunto é a ata de registro de preços número 2 de 2011, procedimento licitatório, pregão presencial número 50 de 2011. O objeto é registro de preços de materiais diversos para serem utilizados na execução de obra de microdrenagem urbana. Eu acolho a análise da Quarta Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar ilegal e irregular os primeiros e segundo termos aditivos à ata de registro de preços de número 2 de 2011, aplicar multa responsável acima nominado do valor de 80 UFERMs, que deverá ser recolhida no favor do FUNTC em prazo regimental. Recomendar ao atual responsável pelo órgão a observância no prazo para a remessa de documentos obrigatórios a esta Corte de Contas. Já a conselheira Marisa Serrano analisou 30 processos, todos considerados regulares. Mais notícias sobre o Tribunal de Contas, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Fábrica Verde apresenta Onça Pintada. Se o reino animal praticasse esportes, a onça pintada seria uma atleta completa. Ela corre, nada, escala, salta, tanto que seu nome, Jaguará, no Tupi-Guarani, significa aquele que mata com um salto. Grande caçadora, a onça pintada usa a camuflagem da pele para confundir a presa. A força da mordida é capaz de paralisar animais grandes. De hábitos noturnos e solitária, só é vista acompanhada na época do acasalamento. Quando dá cria, nascem de 1 a 4 filhotes.
A expressão virou onça é inspirada na mãe onça, que defende ferozmente as oncinhas. Mas mesmo com tanta força, o maior felino das Américas está ameaçado de extinção. É que as florestas onde habita estão sendo devastadas. Não é para a mãe natureza virar onça?